Representantes da indústria criticaram a decisão do Copom em manter os juros em 10,5%. Para a Confederação Nacional da Indústria, a decisão foi inadequada e excessivamente conservadora. Já a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro afirmou que a manutenção da taxa prejudica a recuperação da economia e limita a expansão dos investimentos. Para o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, é necessário quebrar o círculo vicioso do desajuste fiscal e juros elevados. Para fazer a análise, a gente faz conexão com o economista Ricardo Ramud, que é professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo. Professor, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Minha primeira pergunta é o seguinte: eu falei agora do setor produtivo, da indústria, mostrando realmente uma insatisfação, mas o mercado financeiro reagiu de uma forma diferente, talvez até porque essa decisão do Banco Central foi de uma forma unânime, mostrando que não tem um racha político lá dentro do BC, né? Isso. Boa tarde a todos. Sim, essa decisão unânime foi muito boa, porque sinalizou que o Banco Central, que vinha dividido, não vai tomar decisões políticas, ou esperemos, que ele não tome decisões políticas. Essa decisão foi técnica e foi correta, pois a economia está mostrando sinais de aquecimento e a inflação, não apenas de 2024, mas também de 2025, a expectativa de inflação tem se elevado. Então, foi uma decisão correta e é normal que os setores mais ligados à indústria falem contra essa decisão, Por eles você coloca a taxa de juros a zero e para eles estaria bom, mas claro que isso não é possível nas atuais circunstâncias. Professor, falando em atuais circunstâncias, quando a gente fala de economia, não tem como olhar só para a gente aqui. O senhor acha que a situação dos Estados Unidos, o que foi divulgado recentemente, também impactou ainda mais para a manutenção dos juros e não pela redução? Sem dúvida, o Fed percebeu que a economia americana também está aquecida, O Fed é o Banco Central americano, e ele mostrou que ele vai ou manter a taxa de juros nesse patamar por bastante tempo ou pode até aumentar. Então, na verdade, o Banco Central brasileiro está respondendo ao Banco Central americano, o Fed, Ou seja, a taxa, o dinheiro está indo, porque são duas coisas, Na verdade, tem a questão que o Fed está subindo os juros e o dinheiro vai para lá, e isso afeta o câmbio. E quando o câmbio se desvaloriza, que está acontecendo no Brasil, ou seja, todas as moedas do mundo estão se desvalorizando frente ao dólar, O dinheiro do mundo está indo para os Estados Unidos. Porém, o Brasil está se valorizando mais do que a média, Então, o Brasil é uma moeda que se desvalorizou muito. Se a gente olhar a Bolsa do Brasil, foi a pior performance do mundo em dólares. Então, o Brasil tem essa pressão que é interna, Que uma economia que está aquecida, um desemprego baixo e o investimento, e a oferta não está acompanhando, e temos as pressões externas, Ou seja, o dólar se desvalorizando, isso vai aumentar o custo de todos os produtos. A gente come, muitas das coisas que a gente come, que a gente compra, são importados, ou tem itens que são importados. E isso vai encarecer, tem pressões inflacionárias. Então, o Banco Central está corretíssimo em manter a taxa de juros em 10,50. Pois é, mas enquanto essa taxa de juros continua em 10,50, qual que é o impacto para o consumidor final? O que a gente pode vivenciar na prática, Uma vez que se esperava, pelo menos tendo em vista aí a inflação, não é, professor? O governo argumentou que a inflação ela está ali por volta dos 4%, a previsão, não é? E que não se justificaria uma taxa tão alta. Mas ela foi mantida por enquanto. O que a gente pode esperar enquanto consumidor? Olha, a gente espera que a inflação comece a dar sinais de caminhar para 3%, O governo, esses sinais do governo são muito ruins, Porque a meta de inflação que o governo deseja, porque lembrando que quem determina a meta de inflação não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional, no qual o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, eles têm assento nesse conselho, Eles são, na verdade, a maioria. São 3 pessoas, duas pessoas são do governo. Eles decidiram que a meta de inflação é 3% e não 4%. Então, se a inflação está 4%, isso quer dizer que a inflação está mais alta do que é desejável. Então, a gente tem que trazer primeiro a inflação para próximo da meta, que é 3%, não apenas desse ano, mas principalmente
para o próximo ano, e aí sim você começa a pensar em reduzir os juros. Antes disso, é impossível. E para o consumidor, o que vai acontecer? A gente espera que a inflação comece a diminuir, né? Ou seja, caminhar para próximos 3%, e o crédito vai continuar caro. Infelizmente, o crédito vai continuar caro. O governo, em vez de ficar reclamando, ele poderia fazer a parte dele, que é cortar gastos, né? Ou seja, fazer com que o orçamento ele caiba, né, as receitas, as despesas caibam dentro das receitas, e não faz isso, que é o principal que o governo poderia fazer. Em vez de da televisão ficar reclamando dos juros, o governo poderia fazer a parte dele. Tanto que teve uma das confederações da indústria falou que os juros tem que cair, mas o governo tem que cortar gastos, né? Mas essa parte do corte de gastos é muito difícil de ser feita, né? Podemos sentados. Vamos ver como vai acontecer, inclusive com chave de braço com o Congresso, não é, professor? E realmente a meta ela é de 3%, o mercado avalia em 3,8%, existe lá aquela tolerância entre 1,5% a mais para cima ou para baixo em relação aos 3%. A gente segue acompanhando realmente muito de perto, porque essa taxa de 10,5% também impacta nas contas públicas, não é, professor? Com certeza, ou seja, o governo tem que pagar. Porque assim, a gente tem que só que separar, né? A gente tem o resultado primário, que é que não conta os juros, e o resultado nominal, que é que conta os juros. Então, quando você tem uma taxa de juros muito alta, claro, as contas públicas se deterioram, você tem que pagar juros muito altos. Mas, de novo, todo mundo quer essa ideia que banco gosta de juros altos, que é difícil alguém gostar de juros altos, né? Ou seja, porque o banco também tem o custo de captação de dinheiro. Então, ele vai ter que pegar o dinheiro mais caro. Né? Quando você vai colocar um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, ele está pagando caro. Então, na verdade, os juros altos são ruins. Contas públicas, eles diminuem o crédito, é ruim para a economia. Não há dúvida nenhuma que os juros altos são ruins para a economia. O grande problema é como a gente faz para que os juros baixos, né, a gente possa reduzir a taxa de juros sem causar uma espiral inflacionária. Aqui esse negócio de usar o teto da meta, né, isso aí já foi utilizado bastante. Se a gente lembrar lá em 2015, 2012, 2013, 2014, o Banco Central, ele ficava, em vez de tentar mirar a meta, ele ficava mirando a meta, o teto da meta, né, ou seja, na época era até 2%, né, a mais, então era 4,5% a meta, ele mirava 6,5%, ficou ali, a inflação ficou por volta de 6,5% por bastante tempo, e o Banco Central até reduziu os juros, fez uma grande barbeiragem. E aí o que aconteceu? Ao primeiro choque, a inflação em 2015 chegou a 10%, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a inflação é um inimigo muito perverso contra os mais pobres, né? Então, claro, os mais pobres eles vão ter um crédito mais caro, mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar para que a inflação não saia ao controle. E se a gente ficar mirando, é 3, mas pode chegar até 4,5, e ficar medindo 4,5, aí você começa a colocar o teto como a meta e não mais como deve ser, que é 3% e não 4,5%, né? O governo ele continua atrapalhando, falando, repetindo essa mensagem que 4% é 1% é uma inflação baixa, quando ele deveria estar falando, nós vamos lutar e fazer de tudo para ajudar o Banco Central a trazer a inflação para a meta e os juros para baixo, que é o mais importante. Uma economia com juros tão altos, realmente ela se torna muito mais difícil de ser gerida. Professor, o Banco Central americano sinalizou que pode ter uma queda de juros até o fim do ano, né? Tendo esse cenário nosso aqui, também tentando dar uma ampliada sobre as tendências mundiais, o que a gente pode dizer em relação à nossa tendência? O que vai ter daqui para frente? Esses juros vão continuar a 10,5% ou a gente pode ter uma redução lá na frente? Olha, se a gente continua os altos nos Estados Unidos, né, pelo menos até a eleição, eu acredito que não vai mudar, né? Até a eleição americana, o Fed não vai mudar os juros. Então, se o Banco Central americano continuar com juros altos, se a política fiscal, quer dizer, os gastos do governo, continuarem altos, e não apenas isso, a percepção que nada está sendo feito para resolver esse problema. O problema não é apenas o Brasil ter um déficit. É o problema que o Brasil tem um déficit e não há nenhum
se o governo perceba isso como um problema. Olha, a gente tem um déficit e, em vez de ficar fazendo reclamações, né, sobre o Banco Central, o governo poderia estar focado. Até essa semana teve uma conversa ali, né, entre o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento para tentar cortar gastos, mas era algo muito superficial. Precisamos de um plano de ajuste fiscal, de corte de gastos, de não dá mais para que as despesas cresçam num ritmo maior do que as receitas. E isso a gente vai manter um gasto muito alto, a gente vai manter os juros altos. Então a expectativa não mudar nada, não muda o governo, não muda a percepção do mercado, porque as pessoas estão tendo que financiar a dívida do governo, não é? Eu, você e todas as pessoas que têm um pouco de dinheirinho ali no Tesouro Direto, ou na previdência privada, ou em CDB, qualquer coisa que esteja atrelada ao CDI, né, está ligado à Selic. Sim. Então, na verdade, a gente está financiando o governo. Claro, se a gente acha que o risco do governo não pague as contas é maior, a gente vai cobrar mais caro. O que é isso? Isso é a taxa de juros, é a percepção quantas pessoas desejam Sim. que o governo pague para elas por emprestar o dinheiro. Se é uma pessoa que tem um risco maior, a gente vai cobrar mais caro. Como qualquer pessoa que vai fazer uma transação, a gente vai cobrar um retorno maior, a percepção de risco, quando a percepção de risco aumenta. Exatamente. Professor, a gente segue acompanhando porque tudo isso impacta no nosso bolso, no nosso dia a dia. Eu só acrescento que, além do governo, quando a gente fala governo, tem que lembrar do Congresso Nacional também, que tem que estar consciente em relação às medidas. A gente tem que acompanhar o que o governo propõe e como que o Congresso age. Acho que faz parte da nossa cidadania também acompanhar. Muito obrigada, professor, pela análise. Uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde a todos. Um abraço.